O Jacques Rancière fala de uma certa lógica da experiência em obras de arte política, uma lógica que queria priorizar uma experiência estética e não tanto uma experiência de representação, não tanto uma experiência ficcional, digamos assim. E ele dá alguns exemplos de obras de artes visuais bem menos tradicionais e que, em alguns casos, funcionam até como ações sociais mais diretas. Então, será que a gente consegue pensar nisso no cinema? Pensar uma coisa que se aproxime de uma arte política que priorize uma experiência estética mais do que uma lógica de representação, ou até mais do que uma lógica ficcional tradicional. No artigo do Rancière, ele mesmo vai citar o Pedro Costa para falar um pouco sobre isso. O Pedro Costa é um cineasta português que, em alguns dos seus filmes, registra imigrantes de Cabo Verde que vivem numa situação de fragilidade em Lisboa. Registra moradores de um bairro da periferia de Lisboa chamado Fontainhas. Mas diferente do Meirelles, do Walter Salles ou do diretor do Gamin, o Pedro Costa possui um método bastante específico. Ele, por exemplo, nos seus filmes enquadra tudo de modo bastante rigoroso e até de modo mais plástico em algumas obras. Usa contrastes e áreas escuras para deixar os planos parecidos com pinturas mesmo. E lida tanto com ações mais espontâneas dos personagens. A Wanda, que é uma moradora de Fontainhas, que aparece em alguns dos filmes, fala de modo bem espontâneo, como também lida com ações mais rigorosas, mais bressonianas. Até no Juventude em Marcha, ele propõe uma abordagem mais teatral, quase. Ele mostra as ações dos personagens de modo ainda mais minimalista e foca a obra em um personagem chamado Ventura, que é um personagem real, mas também é colocado ali como um fantasma vagando por aqueles espaços. Ou seja, o modo que o Pedro Costa relaciona a imagem dos moradores com a imagem do lugar que eles estão passa tanto uma sensação mais realista, já que são lugares reais, já que ali é a casa das pessoas, já que são pessoas reais, como também passa uma sensação mais teatral pelo seu rigor na decupagem e até pelo modo mecânico que mostra algumas ações. O Pedro Costa não apenas registra a realidade, ele media tudo aquilo através de uma forma estética muito própria. E é interessante como Costa vai, de fato, estilizar esses ambientes. Ele estiliza mais em alguns filmes e outros nem tanto. Nos mais recentes, ele estiliza ainda mais. O Jacques Rancière até fala que o Pedro Costa usa os espaços dos bairros da periferia para fazer planos que remetem a quadros de natureza morta, como se, apesar desse ambiente que está sendo ali destruído, restasse ainda uma beleza que faz parte da experiência cotidiana dos moradores. No caso de um dos filmes, ele de fato mostra Fontainhas, o bairro sendo ali destruído pelo governo, que depois vai realocar os moradores. Então, apesar desse ambiente aí de destruição, resta ainda uma beleza de pequenos elementos e detalhes cotidianos. Não é aquela estetização da pobreza. Ele não deixa os filmes bonitos de um modo
clichê, ele grava com câmera digital, com câmeras que hoje podem ser consideradas de baixa resolução em alguns dos filmes, e tira disso uma beleza muito mais singela, uma beleza mais cotidiana. Tira disso, digamos, aquela beleza singela que a gente sente quando o Ozu filma as internas das casas japonesas. O Rancière fala também que o Pedro Costa está interessado mais nessa arte política de uma experiência estética do que em uma arte política que vá explicar o seu tema. Ele diz que o Pedro Costa se concentra na relação entre a impotência e o poder dos corpos, no confronto das vidas com aquilo que elas podem. Ele, digamos, mostra aquelas pessoas em um certo estado de impotência, e esse seria já o seu ato político. É até como se Pedro Costa nunca quisesse representar aquilo inteiramente, ou representar aquela realidade fielmente. Ele sempre media isso por esse rigor da câmera, ou até por momentos mais encenados, justamente porque ele reconhece a impossibilidade do cinema em se conectar com aquilo de modo totalmente genuíno. Em alguns momentos do Juventude em Marcha, o personagem lê, por exemplo, uma carta de amor, uma carta que representa as cartas escritas por vários imigrantes de Cabo Verde. A carta até tem um tom informal, mas também tem uma métrica poética, e o personagem lê aquilo em um tom de encenação, porque o Costa reconhece essa impossibilidade de, digamos, simular um aspecto 100% natural daquilo. O Rancière, no seu artigo, até diz: o cinema não pode ser o equivalente da carta de amor ou da música compartilhada dos pobres. Também não pode ser a arte que simplesmente devolve aos humildes a riqueza sensível do seu mundo. Ele precisa separar-se, consentir em ser apenas a superfície em que um artista procura traduzir em figuras novas a experiência daqueles que foram relegados à margem das circulações econômicas e das trajetórias sociais. Ou seja, o filme não vai tentar captar a realidade como ela é, porque ele sabe que sempre existirá uma distância. Aquela experiência não é a experiência do diretor, não é a sua realidade. Então, ele assume essa superfície, entre aspas, e traduz aquilo em uma figura poética. Traduz a experiência dos personagens em outra figura poética. Uma figura poética que, claro, vai respeitar aquela realidade, mas irá funcionar como uma mediação artística. Então, pensando em termos de filmes políticos que buscam novas formas políticas, as obras do Pedro Costa com certeza são um caso bastante emblemático. Um outro cineasta que faz obras políticas que remetem ao Pedro Costa, que, digamos, chega em um lugar parecido ao do Pedro Costa, no sentido aí dessa superficialidade muito expressiva, porém chega nisso com um método diferente, é o Wang Bin. O Wang Bin é um cineasta chinês que faz documentários em que ele parte de registros muito diretos de pessoas ou de situações
Ele expressa uma certa política, expressa ali uma visão de mundo, não através de uma explicação de tais situações, porém através da experiência cotidiana que ele apresenta, que ele mostra através de um registro de tom bastante íntimo do cotidiano das pessoas e situações que ele mostra, que ele registra com a sua câmera. Um dos seus melhores filmes é o seu longa de estreia, um trabalho aí de 9 horas chamado A Oeste dos Trilhos, em que ele mostra vários aspectos da decadência de um polo industrial na China, um lugar que antes era um polo militar quando foi ocupado pelos japoneses e depois se torna um polo siderúrgico durante a Revolução Cultural Chinesa, mas que na virada do milênio vai à falência e isso afeta muito os trabalhadores e os moradores daquela região. É um trabalho que registra tanto os trabalhadores como também os moradores, sem nunca evidenciar muito essa temática. O tema fica implícito no que as pessoas vivem, em como elas vivem as suas vidas, em como elas comem, no que elas comem, em como se vestem, sobre o que elas conversam. Em alguns momentos, alguns trabalhadores até começam a falar para a câmera sobre a situação deles, ou sobre a falência das estatais chinesas, ou sobre como o sangue deles está absorvendo muito chumbo devido ao trabalho pesado na indústria, e até sobre as relações que as gerações chinesas têm com o regime chinês. Mas quando acontece isso, quando alguém começa a falar para a câmera sobre um tema específico, é algo totalmente natural e espontâneo. Não é, digamos, uma entrevista padrão de documentário, é quase uma conversa natural. E o mais incrível dos registros do Wang Bin é como ele consegue captar uma intimidade desses entornos. As cenas, por exemplo, em que ele mostra os trabalhadores nos vestiários das fábricas são muito espontâneas nesse aspecto. Ele realmente consegue captar a essência daquelas situações, consegue mostrar as pessoas desarmadas, digamos assim, e como os planos são longos e como ele fica ali com a câmera por muito tempo, as pessoas dos ambientes meio que integram a câmera naquilo tudo e passam a agir de modo muito natural. Inclusive o fato dele usar uma câmera digital pequena também ajuda muito nesse sentido. É uma câmera que, além de ser bem mais discreta, ela vai se mover pelos ambientes com mais facilidade, vai até adentrar ambientes mais difíceis. É um cineasta que não vai ter aquele rigor do Pedro Costa, não vai estilizar as imagens, pelo contrário, até ele vai assumir uma estética aí bem mais documental, inclusive em várias cenas a lente da câmera tá suja, ou ele perde o foco da imagem. Ele não vai ter essa estilização, porém ele vai partir para algo espontâneo que é muito genuíno. Ele não vai registrar aquilo com toda, digamos, a fidelidade possível, ele vai se limitar a essa superficialidade de uma experiência cotidiana das pessoas. As pessoas não vão revelar algo muito profundo, vão ficar ali naquela... vão relatar mais a vivência do dia a dia delas, porém, quando você assiste, você sente que existe uma relação de intimidade,
que o diretor consegue mostrar. Ele consegue expressar uma experiência estética de vivência daquelas pessoas. Ele não tenta representar aquilo, ele rejeita, né, uma lógica ficcional em vários sentidos, ele rejeita uma lógica política pedagógica em que irá explicar o seu tema e, no lugar disso, a imagem fala por si, o registro fala por si. Esse registro já é definidor em todos os sentidos. Eu acho que muito do que o Rancière fala do Pedro Costa e fala dessa arte política que busca uma experiência estética ao invés de uma experiência ficcional também se encaixa de algum modo ao cinema do Wang Bin e mesmo em filmes mais simples e mais curtos, ele consegue um efeito bastante parecido. Ele tem, por exemplo, um documentário chamado Man with No Name, em que segue um homem sem moradia, apenas caminhando por regiões desoladas. Ele não se comunica com ninguém, ele não se relaciona com ninguém e vive totalmente à margem da sociedade. O trabalho registra o seu dia a dia de modo mais cru, registra tudo com, novamente, essa câmera de vídeo na mão que possibilita uma maior maleabilidade, possibilita um registro mais íntimo. Até lembra um pouco o Andarilho do Cal Guimarães, mas enquanto o longo do Cal é bem estilizado e até possui um interesse bem mais sensorial na trajetória do seu personagem, o Wang Bin está interessado em atos cotidianos mais simples e até em uma certa abordagem mais crua desses atos. E, novamente, o filme não vai, digamos, problematizar aquela situação, não vai discutir um tema de modo pedagógico, ele vai evidenciar aquilo e acabou. Eu acho que vários desses trabalhos políticos do Pedro Costa e do Wang Bin que me soam mais autênticos ou que me soam mais honestos de algum modo são trabalhos que respeitam uma certa distância. E nem digo distância somente física. O Wang Bin literalmente cola a câmera nas pessoas em alguns casos. Ele literalmente filma os operários pelados nos vestiários das fábricas. A câmera dele se integra ao ambiente e se aproxima daquela realidade. Mas eu digo distância no sentido de não tentar explicar tudo o que se mostra, não tentar finalizar tudo o que se mostra, mas evidenciar aquilo de modo mais indireto, evidenciar o seu tema a partir daquelas vivências muito pessoais. Isso até pode parecer, em termos práticos, pouco efetivo, ou pode parecer, quem sabe, uma atitude um pouco passiva, mas eu acho que em termos artísticos, e não tanto em termos de um certo ativismo direto, esse respeito ao outro, esse respeito a uma outra realidade é essencial, porque a câmera, querendo ou não, terá as suas limitações. O cineasta, querendo ou não, será um agente estranho ali em grande parte dos casos. Eu acho que mesmo em termos de um ativismo mais direto, tais registros também podem servir para sensibilizar as pessoas ou para fazer com que elas procurem entender mais sobre as situações que são mostradas. O modo como
os filmes do Wang Bin registram alguns efeitos a longo prazo do regime chinês, é bastante impactante. Ele registra um aspecto íntimo, registra um aspecto humano que nenhuma pesquisa científica conseguiria registrar, que nenhum dado, por mais alarmante que seja, conseguiria captar realmente, que nenhum dado objetivo poderia captar com tanta intensidade, digamos assim. Essa, para mim, é realmente, digamos, a verdadeira política das formas do cinema. É você se utilizar das possibilidades da linguagem do cinema e não só das possibilidades de narração para refletir sobre um tema ou uma situação. O que define a potência, a força das obras do Wang Bin e do Pedro Costa são as suas escolhas de linguagem. É o fato de usarem câmeras digitais, é o fato de serem mais rigorosos ou de evidenciarem um aspecto mais minucioso daquela realidade. É o fato do outro ser mais espontâneo e conseguir se integrar ao espaço daquelas pessoas. É claro que mesmo nos casos do Pedro Costa e do Wang Bin existe um elemento de narração. Os dois cineastas, querendo ou não, estão narrando coisas, né? Mesmo o documentário de 9 horas do Wang Bin vai seguir uma estrutura na montagem que funciona como uma narração, né? Então existe esse elemento de narração e até de história, no caso do Pedro Costa, mas eu acho que isso entra muito mais como consequência de escolhas formais bem específicas. A narração nunca é o principal.